Graça e paz, igreja, amém? Amém. Mais uma vez, um motivo de alegria pelo convite do pastor Edivaldo, que é um amigo, né? Ele que me ajuda bastante aí quando eu tenho alguma dúvida, tiro com ele. E bons amigos são para ser preservados, amém? Para ir até o final da vida. E assim eu creio. Tenho amigos desde a minha infância, que estão comigo até hoje. E sempre que eu tenho oportunidade eu evangelizo eles. Eu não desisto da vida deles não. E tem que ser assim mesmo. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. No versículo de número 13. É uma passagem muito conhecida, irmãos. Muitíssimo conhecida para os irmãos, mas que ela possa ser lembrada sempre, né, por nós. Muitas das vezes a gente acaba esquecendo o propósito ao qual a gente foi designado. E a gente tem que voltar e lembrar e voltar ao caminho desse propósito. Não fomos chamados para serem simplesmente pessoas que sentam no banco de uma igreja, ou fomos chamados simplesmente para entregar um folhetinho só para uma pessoa. A nossa missão é muito maior que isso. A nossa missão é bem mais ampla que isso. As paredes da igreja não podem conter a missão que o próprio Deus tem da igreja no mundo. E isso tem que ser lembrado todos os dias por nós. Porque a gente esquece a nossa veia missionária. A gente esquece a nossa via de evangelização. Para quantas pessoas nessa semana você falou de Jesus? Para quantas pessoas esse mês você falou de Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja a convite nesse ano? Às vezes a igreja tem perdido essa missão, essa visão da missão dela. E nós temos, como igreja de Cristo, restaurar essa visão da nossa veia missionária. Nós temos que crer que essa igreja vai ficar lotada de pessoas. Temos que crer que vai haver 2, 3 cultos no mesmo dia. É assim que nós temos que crer. Mas para isso a gente tem que ter consciência do nosso propósito, que muitas das vezes nós esquecemos, devido a inúmeras coisas. Esquecemos devido à nossa rotina de vida, esquecemos devido às lutas que passamos, aos percalços que nos desanimam, a fatores externos que tentam impedir que aquela chama, que aquele fogo que tem dentro de nós, que somos crentes, tentam impedir dele continuar e tentam abafar ele e apagar ele. Mas nós temos que lembrar isso constantemente. Qual foi o propósito em que nós fomos chamados? Amém? Vamos para a leitura? Mateus capítulo 5, versículo 13, nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, derrama da Tua graça maravilhosa, Senhor. Ó Senhor Jesus, de mim nada tenho a oferecer.
sou um pobre pecador que necessito todos os santos dias da sua graça. Ao acordar, eu necessito da sua graça. Ao deitar, eu necessito da sua graça. Ao almoçar, eu necessito da sua graça, Senhor. Sem a tua graça, Senhor amado, eu não posso fazer absolutamente nada, Deus. Senhor, que a tua palavra possa ser bênção nessa noite, que ela possa ser edificante para os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, que ela faça sentido, Senhor amado, na vida deles, e que eles possam vir a produzir mudança, a produzir frutos, bons frutos, Deus. É isso que eu te peço, Senhor amado. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema central dessa palavra é sendo sal da terra e luz para o mundo. Quando a gente analisa o Sermão do Monte, ele é dividido em duas etapas. O Sermão do Monte, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, é uma pequena perícope do restante de ensinamentos. O Sermão do Monte é uma série de ensinamentos do próprio Senhor Jesus, uma das passagens mais ricas e edificantes que há na Bíblia. Ela é maravilhosa. Ela é considerada, irmãos, por muitos pastores e também por muitos teólogos como a Torá dos cristãos. Na tradição judaica, a Torá era um livro do ensinamento, o livro de instrução para o povo judeu. E ali, o Sermão do Monte, Jesus está instruindo o seu povo, diretamente os seus discípulos, para a caminhada deles. E quando a gente vê a palavra Torá, ela significa instrução. Muitas pessoas falam, a Torá é a lei, a Torá é a lei. Não, o significado preciso de Torá é instrução, ensinamento. E a gente vê que o próprio Jesus Cristo dá essa instrução para os próprios discípulos. Uma coisa muito interessante, vemos que no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12 desse Sermão do Monte, o Senhor fala diretamente do caráter do crente. Como o crente deve ser. Como o crente, o verdadeiro crente é. E isso é extremamente importante. Do versículo 13 em diante, Jesus Cristo começa a aplicar isso e começa a dar as descrições que nele apresenta no sermão. Ou seja, do versículo 13, ele começa a aplicação na vida do crente. Como que o crente deve agir, como ele deve ser. Nós estamos no mundo, não somos dele, mas não temos como ficar fora dele. E Cristo passa a instrução como que nós devemos agir. Neste ponto, irmãos, Cristo faz uma transição daquilo que somos, que realmente devemos ser, para aquilo que nós temos que fazer como cristãos. Ele comunica a responsabilidade do crente, da igreja e no mundo. Isso é extremamente interessante. E o próprio Cristo, ele usa de uma metáfora, uma figura de linguagem, para fazer duas comparações. Quando a gente vê Jesus Cristo no Sermão do Monte, o próprio monte na tradição judaica, ele tem um significado. Os montes na tradição judaica, eles têm significado. Quando a gente vê Moisés subindo ao Monte Sinai, o que o próprio Deus faz no monte? Ele passa as tábuas da lei. O próprio Deus está dando a instrução para Moisés passar a instrução para o povo. Como o povo deve viver. E Jesus Cristo não faz diferente.
Jesus Cristo pega no monte, em Cafarnaum, com vista para o mar da Galileia. Ele se assenta junto com seus discípulos. Ele sobe nesse monte e se assenta junto com seus discípulos para ensinar como era de costume, como os próprios mestres da lei faziam com seus discípulos. E o que é mais interessante é que você vê isso se repetindo em Mateus, e de uma maneira mais intensa. O próprio Deus chamando os seus discípulos, a própria palavra encarnada está subindo ao monte, chamando os seus discípulos e passando pessoalmente os ensinamentos para eles. Olha que maravilhoso. O próprio Verbo, a palavra encarnada, estava ali, subindo ao monte, como um ser humano normal, como eu e você, subindo ao monte, se assentando e começando a ensinar os seus discípulos. No Monte Sinai, Moisés sobe sozinho e recebe as tábuas da lei. No monte lá em Cafarnaum, o próprio Cristo sobe e se assenta com os seus discípulos e começa a ensinar. O próprio Deus ensinando a sua criação. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando vemos esses versículos, irmãos, e olhamos para o mundo, a gente vê um mundo extremamente em declínio. O mundo está caído. O mundo está como um carro sem freio numa descida. As coisas estão acontecendo de maneira rápida. A imoralidade está crescendo de uma maneira muito rápida. E isso muitas das vezes está se tornando comum em nosso próprio meio. Coisa que nós não podemos tolerar de maneira alguma. E esses tipos de coisas, irmãos, vem tomando uma forma, de uma maneira que o mundo está forçando as portas da igreja para poder se adentrar dentro dela e fazer com que as coisas mais horrendas, perversas e imorais que estão lá fora se tornem comum dentro do chão da igreja. O mundo ele não consegue combater a igreja, mas ele quer perverter o ensinamento dela. Quer desmoralizar os ensinamentos de Cristo. E a gente vê, irmãos, que todo e qualquer tipo de otimismo que o homem possa ter perante ao mundo é totalmente contrário ao que está nas Escrituras. A Escritura diz que as coisas irão de mal a pior até o final. Nós vemos o cenário político, o cenário das notícias, imoralidade, nós vemos inúmeros anúncios na internet de pornografia, e essas coisas batendo cada vez mais na porta dos crentes, e de uma maneira forte, fazendo muito barulho, e muitos deles cedendo a essas coisas. E o que Cristo vem nos falar nessa passagem? Sal e luz. Quais seriam esses contextos que Cristo está falando? E a gente também vê, irmãos, dentro desse contexto, que os próprios crentes estão no mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós não pertencemos a ele. Mas também a gente não pode ficar isolado dele. Como o próprio monasticismo pregava, que o mundo é mau e eu tenho que me isolar dele. E me purificar e ser super santo, e eu tenho que cada vez mais me afastar do mundo.
primeira ideia até a princípio é boa, mas a segunda é péssima, porque a igreja perde a veia missionária dela. E você vai evangelizar crente ou você vai evangelizar não crente? Aí é que está, irmãos. A igreja perde aquela veia missionária dela. A igreja não pode perder essa veia missionária. O mundo tem que ouvir o Evangelho. E quem é o porta-voz do Evangelho? Somos nós, os discípulos de Cristo. Nós vemos essas coisas, irmãos, caminhando cada vez de mal a pior. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que a igreja ela só pode ser relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. Quando a igreja é totalmente diferente do mundo, irmãos, ela tem o seu poder transformador vivo, eficaz. O seu poder transformador está inteiramente vivo. Só que quando a igreja tenta imitar o mundo, ela perde a sua capacidade de transformar. Ela perde a sua capacidade de mudar a vida das pessoas. E as pessoas continuarem as mesmas pessoas. O mesmo tipo de ser humano. Imorais, perversos, ladrões, roubadores. A igreja não pode se misturar. Ela não pode, não deve. Porque a partir do momento que a igreja está igual ao mundo, para que existir a igreja? Para quê? Para que reunimos pessoas se todas elas estão iguais ao mundo? Qual o sentido do Evangelho? As boas novas que Cristo nos dá, elas se esvairecem se a igreja está igual ao mundo. Elas se perdem totalmente seu sentido. E aqui, nessa passagem, nesses versículos extremamente curtos, pequenos, a gente vê o próprio Cristo usar dessas metáforas. E a gente vê sal e luz. Sal trata de uma influência interna do crente, e luz de uma influência externa. Se a gente for analisar, olhando para o sal e fazendo essa analogia, o sal ele influencia sem ser visto. Ao se infiltrar, não é vista, mas é sentida. Quando você vai fazer comida na sua casa e você joga o sal na comida, no feijão, no arroz, depois que ele caiu lá e se misturou, você consegue ver ele? Não consegue. Só se for sal grosso. Mas mesmo assim ele dissolve. E ele já está infiltrado. Só que você percebe que o sal está lá como? Quando você vai experimentar a comida. Quando tem muito sal, você experimenta a comida, ela faz diferença, não faz? Quando tem pouco sal e você não percebe, você fala, poxa, precisa de mais uma pitadinha de sal. Você não está vendo ele, mas ele está influenciando diretamente naquele alimento. É da mesma forma o crente. Às vezes muitas pessoas querem palco, querem iluminação, querem ser midiáticos. Não, o crente ele é discreto. Ele é a pessoa que evangeliza aqui, evangeliza ali, evangeliza. É Deus que exalta o ministério do crente. Não é o próprio crente buscando fama e glória para se autopromover usando a igreja de Cristo. Às vezes as pessoas elas fazem a coisa certa, mas com o sentido errado. Mas com a intenção errada. Pregadores que pregam o Evangelho, mas com a intenção errada de se autopromover.
A gente não consegue ver isso, mas o próprio Deus consegue ver o coração da pessoa. E Ele há de trazer tudo isso à tona no último dia. Pessoas que buscam vanglória, pessoas que buscam se enaltecer da palavra. E a gente vê milhares e milhares de crentes, evangelistas natos, que passam desapercebidos nos corredores da igreja, mas que ganham inúmeras almas para Cristo, sem precisar de palanque, sem precisar de microfone, sem precisar de promoção. Esses são os verdadeiros. Sabe por quê? Porque eles estão engajados na missão. Eles não estão preocupados se eles vão ou não aparecer na mídia. Eles estão preocupados com a mensagem de Cristo sendo levada ao mundo. Isso é maravilhoso. E a gente vê também, irmãos, a luz, que é a influência externa. Como a luz pode influenciar? Ela não pode deixar de ser vista. Se você está numa rua escura e lá no final dela se acende uma luz, por mais longe que ela esteja, você vai vendo um ponto de luz lá. A luz, quando ela acende, ela irradia todo lugar. Olha como esse lugar aqui, essa igreja está iluminada. Por quê? Porque é bastante luz. A luz, ela é reveladora. Sem ela, irmãos, a gente não consegue ver muitos defeitos. Quanto mais a gente se aproxima, irmãos, da palavra de Deus, quanto mais ela começa a iluminar as nossas vidas, irmãos, a gente começa a perceber pecados que a gente nunca tinha percebido na nossa vida. Pecados que muitas das vezes passavam desapercebidos. E a gente cometia dia após dia, sem perceber isso. Sem perceber. Quanto mais próximo da luz, mais reveladora ela é. Mais a gente se enxerga a nossa condição de depravação do ser humano. Quanto o ser humano, ele é mau. Quanto a gente precisa mudar. Quando principalmente as mulheres, quando vão num salão de beleza e elas vão fazer uma limpeza de pele, às vezes a mulher que está fazendo a limpeza de pele, ela usa uma lampadinha para aproximar. Por quê? Para ver mais as imperfeições que tem para poder fazer a limpeza de pele dela. Também é assim a palavra de Deus. Quanto mais ela vai entrando dentro da gente, mais a gente vai percebendo as nossas imperfeições. E mais a gente procura buscar a se limpar com ela. Precisamos ser lavados todo dia no sangue do Cordeiro. Todos os dias buscar perdão de Deus. A gente acorda pecador e dorme pecador. Mas a diferença é que somos pecadores justificados por Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E uma das passagens, e uma das partes dessa mensagem é o porquê do sal. Irmãos, uma função que o sal tem, ele é um antisséptico natural. Ou seja, ele previne, ele para a infecção que pode estar acontecendo num lugar do seu corpo. Ele é um agente que inibe a decomposição. Ou seja, quando não havia geladeira, como que as pessoas conservavam a carne? Com sal, salgavam bem a carne para poder conservar ela. John Stott, um dos pastores e teólogos sensacionais, ele dá um exemplo muito bacana. Ele fala que para o sal poder conservar a carne, ele tem que ser esfregado nela. Imagine o crente sendo esfregado no mundo. É um processo doloroso, mas é um processo que faz efeito. Você vai colher os frutos disso. Isso é muito interessante. Ou seja, precisamos ser esfregados no mundo para surgir efeito lá fora. Ou seja, o crente, quando ele chega num lugar, num local, ele tem que parar o processo de apodrecimento daquele lugar.
parar o processo de decomposição daquele lugar. Você já passou por uma experiência das pessoas estar falando um monte de besteira, uma piadinha, um monte de besterol, e daqui a pouco você chega no lugar e todo mundo... chegou aí, a gente aí não vamos falar besteira não. Porque esse é o efeito do crente mesmo. Onde o sal chega, ele tem que parar o processo de decomposição. As pessoas estão apodrecendo na imoralidade, apodrecendo nas coisas pervertidas do mundo. E quando o crente chega, ele é aquele sal que ele vai parar. As pessoas percebem isso. Não só porque ele é sal, porque ele é luz naquele lugar. E é assim que nós devemos ser. Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele analisa o Sermão do Monte, porque ele tem um livro fenomenal do Sermão do Monte. O dia que vocês puderem adquirir essa obra, é fenomenal. Quando você analisa o primeiro versículo, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo não está falando, você deve ser, você vai ser, você poderá ser. Ele está afirmando, é uma afirmativa, que o próprio Jesus está falando de você. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos dele. Ele não estava falando, vocês devem ser, num sentido de possibilidade. Não, ele está falando, vós sois. Ele está afirmando que eles são. E da mesma maneira que nós devemos ser. Sal da terra e luz do mundo. Certa vez, no meu serviço, as pessoas estavam falando algumas besteiras, alguns homens lá, eles às vezes têm amantes, né? Enfim, um lugar muito tenso lá, no meu serviço. E eles falavam isso de uma maneira natural, como se isso fosse normal. E a partir do momento que eu chegava naquilo, esse assunto mudava e parava. E quando eu comecei a fazer a reflexão dessa palavra, estudar o Sermão do Monte, eu me lembrei disso que acontecia lá no serviço. E eu aposto que isso acontece com cada um de vocês. Quando os escarnecedores estão falando e chega o sal ali. Irmão, tudo bom? E aí, tudo bem com vocês? Esses assuntos acabam. Por quê? Porque a igreja ela tem o poder de parar a podridão que está acontecendo lá fora. A igreja tem o poder de transformar, dissipar essa podridão que acontece lá fora, que está desenfreada. A igreja tem o poder de refrear o mal no mundo e impede que o mundo apodreça e se autodestrua. O sal tem que ser contato com aquilo que foi designado. Ou seja, para o sal poder fazer o efeito, ele tem que ser misturado no alimento. O sal, para ele poder salgar ou conservar a carne, ele tem que ser passado nisso. Se ele ficar dentro do potinho dele, do saleiro, ele não vai ter efeito nenhum. E você vê que logo em seguida, depois do sermão, Jesus, no final, ele envia os discípulos. Ou seja, Jesus não estava guardando os discípulos para ele. Vou guardar todos eles no meu saleiro. Não. Agora vão. Vocês vão ser o sal e a luz do mundo. Olha a importância que isso tem, irmãos. O sal, um outro fator que o sal tem, dá sabor às coisas também. Da mesma forma que eu estava falando, que você experimenta e vê, opa, está melhor a comida, está pior a comida, vixe, está muito salgado. Ou seja, agora você imagina, como que isso deve ser aplicado na nossa vida? Quantas e quantas e quantas pessoas estão aí fora que perderam o sabor da vida, de viver. Tem dissabor em acordar todo dia. Elas perderam o sentido da vida delas. Quantas pessoas que não têm mais prazer em viver.
Quantas e quantas pessoas perderam esse sabor da vida, de viver, de serem pessoas felizes e alegres? Quantas pessoas não perderam isso? E é assim que deve ser a igreja. A igreja deve mostrar um sentido para a vida delas. A igreja deve restaurar o sabor que elas perderam da vida. Os cristãos têm que restaurar o sabor daquelas pessoas que estão tristes, em luto, perdidas. Você vai lá restaurar o sabor da vida daquela pessoa, para que aquela pessoa tenha prazer em viver. Isso só é possível se você for sal e luz, verdadeiramente. Quantas e quantas pessoas que acordam e falam: mais um dia que Deus me deu. Poxa, eu queria que isso acabasse. Quantas e quantas pessoas que não planejam se suicidar? Quantas e quantas pessoas? Irmãos, eu passei por isso dentro da minha casa. O meu pai com uma depressão profunda. Ele acordava todo dia e do meu quarto eu escutava ele pedindo para morrer para Deus. Quantas pessoas que não perderam o sabor da vida por causa de desilusões, decepções. E o mundo, irmãos, ele é uma máquina de decepcionar pessoas. Uma máquina de ilusão que faz as pessoas entristecerem, serem decepcionadas por patrões, por pessoas, por amigos. O mundo é isso, é essa máquina destrutiva que tenta sugar, tragar você e moer você. Imagina, eu, com 20 e poucos anos, e meu pai novo, 40 e pouco, 45, e eu vendo ele nessa situação, que angustiante que era. E minha mãe chorando todos os dias pelo meu pai, para que ele fosse curado dessa depressão. Triste, né? Muito triste. Mas graças a Deus, o sal e a luz chegou lá. A palavra de Deus chegou. Hoje ele está bem melhor. Tem seus problemas? Sim, tem. Porque a depressão, irmãos, não é frescura. Depressão não é frescura, é coisa séria. Isso deve ser tratado. Os antigos achavam que isso era frescura. Mas não, isso é uma coisa muito séria. A minha avó faleceu disso, de depressão. De ficar sozinha. Isso é uma coisa muito séria. Muito, muito séria. É angustiante. É como se estivesse uma forca no seu pescoço o tempo inteiro, com vontade de você morrer. Se vocês têm pessoas assim dentro da casa de vocês, irmãos, cuidem delas. Conhecem pessoas assim, cuidem delas. É muito perigoso. O sal, irmãos, ele provoca sede. Quando você vai num churrasco de um amigo seu, e às vezes ele é marinheiro de primeira viagem, fazer um churrasco e salga a carne. Aí você vê, o churrasco tá bom, tá bom. Aí você vê o pessoal acabando com a água e com o refrigerante, meu. Por quê? Porque a carne está muito salgada. É isso. A igreja, ela provoca a sede nas pessoas lá fora. Porque as pessoas estão sedentas. Elas têm um espaço dentro delas que precisam ser preenchidas. E esse espaço só pode ser preenchido pela palavra de Deus por Cristo. O mundo tem interesse em saber o que acontece dentro da igreja. Eles têm. Eles podem não admitir isso com a boca deles, mas eles têm. Eles têm interesse. E aí eu falo para vocês, irmãos, se o sal, que somos nós, perdemos todas essas funções que eu apresentei aqui para vocês, para que o sal presta? O sal, antigamente, ele era moeda de troca no Império Romano, em outras civilizações. Quando o sal não prestava, era um sal ruim, que não servia para salgar, você sabe para que ele servia? Para pavimentação de estradas romanas. É
por isso que o próprio Cristo fala aqui, lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal que não prestava ajudava na pavimentação das estradas. Estrada é lugar onde coisas e pessoas passam por cima. E a partir do momento que a igreja perde a sua função, nós perdemos a função de sal da terra, com certeza seremos alvo fácil do mundo para sermos pisados por eles. Não podemos perder essa veia, irmãos. Não podemos deixar de ser a diferença no lugar onde estamos, na família, nos amigos. As pessoas têm que saber que existe um crente lá. Uma mulher e um homem tementes a Deus, que estão lá para anunciar o evangelho e fazer a diferença. Quando vemos para a luz, irmãos, a luz e a luz do crente verdadeiro, um outro pastor e teólogo muito conhecido, William Barclay, diz que a luz é vista por todos, serve de guia e serve de advertência. A igreja é a luz que aponta o caminho a ser seguido. E ela não tem um fim em si mesma, mas sim para glorificar o nosso Deus. A igreja, irmãos, ela não tem um fim em si mesma. Ela não vai acabar nela mesma. A igreja, ela aponta o caminho para a eternidade. O caminho para Cristo. A igreja aponta a cruz. O caminho para a redenção. Ela não tem um fim em si mesmo. Da pessoa se membrar, ser um crente, cantar, sentar na igreja, escutar a palavra e passar a vida, as pessoas morrem e acabou. É isso mesmo? Não. O final nosso, irmãos, é a eternidade. E a eternidade com Cristo. Isso é maravilhoso. A luz é a verdade da palavra de Deus. Não pode ser escondida, mas deve ser proclamada para resplandecer e apontar para o Cristo crucificado. O mundo se encontra em trevas, mas o crente verdadeiro leva a luz de Cristo como um farol que brilha à noite em meia escuridão. Tem até uma música assim, como um farol que brilha à noite. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo, viu? Entendeu? Mas é isso. Nós estamos ligados, irmãos, ao Pai das luzes, ao nosso Senhor Jesus. A gente deve ser luz onde a gente chegar. A gente deve levar esperança onde não há esperança. A gente deve levar uma palavra de conforto onde não há conforto, onde pessoas estão enlutadas, onde pessoas estão tristes, pessoas estão doentes. O crente, ele tem a sua luz ligada ao próprio Cristo. Ele é a fonte de energia nossa. A partir do momento que o crente se desliga da luz suprema, ele se apaga. É como um carvão. Quando você vê a fogueira, o fogo do carvão bem em chamas, você vê aquela brasa bem vermelha, bem vermelha, bem vermelha. E você vê todos aqueles carvões pegando fogo. E é ali que eles estão fazendo a função deles. Todos juntos, a igreja toda junta, em comunhão. Agora, quando você pega um carvãozinho dele e tira do meio, ele no começo ele está até quente, está fervoroso, tudo. Mas ao passar do tempo ele vai começando a se apagar, se apagar. A luz daquele carvãozinho vai se apagando, se apagando. Por quê? Porque ele se afastou daquilo que era santo, daquilo que era sagrado. Não devemos deixar isso acontecer, irmãos. Irmãos, se você tem diminuído a sua oração, se você tem diminuído a sua leitura bíblica, se você tem diminuído as suas atividades na igreja, se você tem diminuído falar da palavra de Deus e evangelizar, tome cuidado, irmãos. O seu fogo pode estar se apagando. Então tomem muito cuidado, vigiem nisso.
se mantenham sempre com os irmãos em comunhão e oração, para que a luz de vocês não se apague. E quando a gente olha também, essa luz inclui nosso testemunho verbal, prático, de nossas boas obras de amor e compaixão. A luz, irmãos, ela tem vários significados. A luz é símbolo de verdade. O diabo é o pai da mentira, instalou o seu reino das trevas neste mundo. Mas aonde a igreja chegar, ela tem o poder de dissipar as trevas. Olha que maravilhoso. As trevas não podem, irmãos, com a gloriosa luz de Cristo Jesus. Elas não podem permanecer. Aonde a igreja chega, ela tem o poder de mudar uma cidade, tem o poder de mudar uma vida, tem o poder de mudar um estado. Quando a gente olha a história dos reformadores, Calvino em Genebra, em 10 anos, a cidade de Genebra estava evangelizada por completa. Crianças pequenas falando versículos da Bíblia, estudando a palavra de Deus. E tementes a Deus. Calvino disciplinava até os pais das crianças, quando não ensinavam direito aos seus filhos a escritura. Olha só como eram as coisas. Por quê? Porque o intuito era com que a obra e o evangelho de Cristo crescesse cada vez mais e mais e mais. Luz, irmãos, luz. Onde uma luz pode começar pequena, ela pode clarear de uma maneira gigantesca. Isso sim é maravilhoso, irmãos. A luz é símbolo de pureza. As trevas, elas são símbolo do que, igreja? De pecado, de sujeira, onde são escondidas as coisas ruins, as coisas más. Mas a luz dissipa as trevas e revela o que estava escondido pela escuridão do pecado e produz o que, irmãos? Limpeza e purificação. Essa é a luz do nosso Deus. Essa é a luz que tem que brilhar em nós, que possa brilhar lá no mundo, lá fora, para que as pessoas possam ver os testemunhos das pessoas daqui de dentro da igreja. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Poxa vida, vocês, eu creio, certeza que vocês já passaram por essa experiência. Uma pessoa fala assim, nossa, meu, aquela pessoa foi tão certinha, tão isso, tão tudo. Poxa, aquela, ela é crente, né? Você vê como é que ela é, meu? Nossa, nunca ouvi falar nada por ela. Eu, desde pequeno até agora, meu, cansei de ver pessoas sendo testemunho vivo da palavra de Deus e às vezes sem pregar uma palavra, sem falar um A. Não, eu conheço, poxa, aquele moço é um rapaz sério, é uma pessoa dedicada, eu vejo ele passear com a família dele, vejo ele chegar do trabalho, vejo ele indo para a igreja, tal, tudo. Estou até curioso para ver como é que é esse negócio da igreja dele, tudo. Porque eu já conheci pessoas assim. Pelo próprio testemunho de vida delas, outras pessoas ficarem atraídas por vir para a igreja. A luz, irmãos, ela é símbolo de direção. Quem anda na luz sabe por onde estamos indo, sabe por onde está indo. Quando você vê no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Maravilhoso, irmãos. A luz serve de alerta também, irmãos. A igreja, ela é luz do mundo para alertar o quê? O perigo das pessoas viverem no pecado. Por mais prazeroso, irmãos, que o pecado possa ser, irmãos, ele tem um preço. E esse preço um dia chega. Um dia essa conta chega. E às vezes, tudo que está em oculto, por mais oculto que esteja, por mais difícil da situação possa ser não descoberta, Deus pode trazer à tona. Certa vez, a minha esposa me conta, onde ela trabalhava numa empresa, que um rapaz estava saindo com uma outra moça. Ele era casado e a esposa dele estava grávida, já para ter o nenê, e ele estava saindo com outra moça. E o que acontece? Esse caso dele no serviço não deu certo lá,
E ele está normal com a sua esposa e tal, tudo. Depois de quase 2 anos, a esposa dele resolve mexer no celular dele, pega uma mensagem, começa a vasculhar todas as mensagens e o cara não apagou nenhuma das mensagens. E viu até fotos, coisas cavernosas. O que acontece? Essa mulher pega a criança nova, fala: acabou o casamento, estou indo embora. Traição eu não consigo suportar. Pega a criança e vai embora. Esse homem perde 20 quilos, entra numa depressão profunda, pede perdão todos os dias, liga para tentar voltar e a mulher não quer mais ele. Já está até, se não me engano, noiva de outro rapaz aí. Tudo tem um preço, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado, porque tudo tem um preço. E esse homem pagou caro. Esse homem pagou com o preço da família dele. Então ficamos alertas. A luz serve de alerta, irmão. Do perigo de você viver uma vida pecaminosa lá fora e achando que tudo está acontecendo escondido e ninguém vai saber. Eu pratico esse pecado, mas ninguém vai saber. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. A luz, ela é símbolo de calor. Não suportaríamos o frio glacial sem o sol. Você já imaginou se não existisse no nosso sistema solar o sol? A gente estaria congelado. E Deus, ele é tão perfeito que ele colocou o sol no lugar certinho, que se ele ficasse um pouquinho mais, ele derretia. Até se ele ficar um pouquinho mais afastado, seria um frio glacial. Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele colocou exatamente no lugar certo. No universo não está nada fora. Está tudo no lugar onde Deus quer. Isso é maravilhoso. Esse é o poder do nosso Deus. E a igreja precisa praticar essas boas obras, porque para o mundo primeiro pregamos para os seus olhos e depois para os seus ouvidos. Irmãos, isso daqui é muito interessante. Às vezes as pessoas, o mundo lá fora, ele não está preocupado em saber o que você fala da palavra de Deus. Ele não está preocupado. Às vezes ele está preocupado em enxergar as suas atitudes. Como você age. Tem pessoas que falam da palavra de Deus, mas suas atitudes estão longe. Então, a primeira coisa que o mundo analisa são as nossas atitudes. Inúmeras vezes, irmãos, isso até vocês mesmos passaram por experiências. Quantas vezes você chegou a pregar para uma pessoa, a pessoa nem está ouvindo. Mas ela está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Aí você faz alguma coisa... Aí eu falei, mas você não é crente? Quem já não escutou isso aqui? Mas você não é crente? Você está vendo? Às vezes eles não estão nem interessados com o nosso discurso. Eles estão interessados nas nossas atitudes. Isso acontece, nossa, inúmeras vezes. Mais do que você imagina. E por isso que às vezes nós temos os agentes secretos da igreja, né? Que ninguém sabe que é crente, né? Aí o cara vira pro outro lá no serviço. Eu também sou crente, mas não fala pra ninguém. E tem gente assim ainda. A gente deve professar a nossa fé sem medo. E dar o bom testemunho, viu? Não é só falar que é crente e sair fazendo um monte de barbárie aí, não. Tem que dar o bom testemunho. Irmãos, e depois de ouvi-los, para levar as pessoas a conhecerem a bondade do nosso Deus e glorificá-lo. E mesmo depois da nossa morte, que a nossa luz continue a brilhar como um testemunho e legado da palavra de Deus enquanto estivermos aqui. Quando a gente olha para o céu, irmãos, e a gente começa a perceber, a gente olha as estrelas, né? A gente vê as estrelas tudo brilhando no céu. Aqui não, porque no céu de São Paulo é uma poluição miserável, né? Quando você vai para o interior, lá que você vê aquele céu estreladão,
Tudo que dá até gosto, dá vontade até de dormir lá fora, de você ver aquele céu estrelado. E às vezes as estrelas que nós estamos vendo, irmãos, elas já até morreram. Elas nem existem mais. Mas a luz delas viaja no tempo e no espaço. Da mesma forma, irmãos, são os homens de Deus que passaram pela história. Eles se foram, mas a luz deles continua brilhando até hoje. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Se um dia a gente se for, que eu creio, se Jesus não voltar, a gente se vai mesmo. Que a nossa luz, irmãos, continue brilhando. Que a nossa luz continue cada vez mais brilhando e brilhando e brilhando. Que a gente possa deixar um legado, irmãos. Quantos e quantos crentes fiéis nessa pandemia que não morreram, mas que morreram, mas que o testemunho de vida deles continua até hoje. Por quê? Porque a luz deles brilha até hoje. Porque foram homens e mulheres de Deus. Quando a gente olha, isso não aconteceu só na época da Reforma Protestante, com Lutero, com Calvino, com esse monte de pessoas, com esses pregadores maravilhosos. Eles foram embora, eles morreram, eles partiram dessa terra, mas eles deixaram um legado. E o legado deles brilha até hoje. Os ensinos deles percorrem até hoje. Por quê? Porque foram homens que tiveram zelo pela palavra de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Temos que ter zelo pela palavra de Deus. Que o dia que a nossa vida se for, que esse corpo se for, mas que a luz continue brilhando. Para que as pessoas lembrem, poxa, eu lembro do Ricardo, ele era um homem de Deus mesmo, viu? Que bênção. Eu lembro do fulano, ele era um homem de Deus. Eu lembro da minha avó que se foi nessa pandemia, ela era uma mulher de Deus. Era uma mulher sensacional. Que testemunho de vida. Que esse testemunho nunca passe, nunca passe, nunca passe. Que a gente possa ser luz, irmãos. E como diz o último versículo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Assim sejam a luz de vocês, irmãos. Mesmo que um dia vocês partirem dessa terra, que esse legado e que essa luz continue brilhando na memória de muitas e muitas pessoas. É isso que eu peço, irmãos. Que vocês continuem firmes, sendo sal e luz para o mundo. Aonde vocês forem. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. É isso que eu peço. Desde já eu agradeço a oportunidade também. Agradeço a oportunidade aqui, agradeço pelo meu irmão que sempre me recepciona bem. A igreja também muito carinhosa comigo, muito obrigado. Eu estou aqui para servir vocês sempre que vocês precisarem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.